Vamos falar um pouco de maldições de família e demistificar algumas paranoias e alguns preconceitos sobre isso, o mesmo medo. O principal problema disso é ter medo sobre tudo isso, ao invés de apenas dar o dedo do meio e mandar todo mundo para o inferno e não ligar para isso. Claro que existe tal coisa, mas isto opera apenas no nível em que você se acha culpado. Se você acha culpado ou culpada de seu azar na vida, então você vai o que? Você vai se conceptualizar com esses demônios e a culpa de seus antepassados, que nada tem a ver com você. Afinal, não dizem algumas escrituras religiosas que cada um carrega seu peso, que um homem não pode pagar pelo ato e pecado do outro? Então, por que raio dos infernos eu tenho que pagar pela culpa de meus antepassados? Isto não me vem à cabeça, não tem noção. Isso apenas são desculpas criadas pelos dominadores e controladores para nos prender a cá. E o pior é que existem pessoas aqui, vamos dizer, os fanáticos dogmáticos, os lacaios desses mesmos seres que conivam-se a essa doutrina e a essa grande farsa e mentira que não é para ser assim. E se você tem medo de demônio, então você está num beco sem saída. E aqui até mesmo as porcarias das religiões falam assim. Agora vamos dizer, como é que um Deus vai amaldiçoar uma pessoa se tudo é da fonte criadora, certo? Como é que essa fonte criadora vai odiar a si próprio, odiando e fazendo mal ao próximo, né? Como é que ela vai fazer isto com uma parte minúscula dela mesma? Isso não faz sentido algum. Então, olha aqui, até mesmo as religiões amaldicia as pessoas. Então, se esse cara aqui fala que é Cuiumbá, depois eu chego lá. Esse cara aqui que já tem outro patamar de crenças, ele já segue outra coisa, o tal do Rodrigo Romo. Como é que as religiões falam outras coisas? Olha aqui, você não pode escolher seus parentes não, a partir desse momento que eles falam. E recompensa por iniquidade, só que dá-lhes uma recompensa ao Senhor, segundo a obra de suas mãos. Dê-lhes tristeza de coração, tua maldição para eles. Como é que um Deus iria fazer isso? Como é que a mesma coisa está ligada ao que este mesmo cara aqui fala? Sobre Quiumbá, sobre esse negócio aí da seita africana. Que a seita africana, que por sinal também os negros e esses povos tribais, como se chama, xamãs, magos negros, que mais? Os tal do, como é que se fala? O nome daqueles índios lá norte-americanos, Cherokees, que são xamãs também. Tudo isso, o que isso tem a ver com a Kibanda, Ubanda e Candomblé? Agora, sou uma pessoa bem inteligente, que pensa fora da caixa, como eu iria pensar e batutar diferentemente. E notar e analisar e perceber a correlação e a conexão de tudo isto. Então, leva-se ao quê? A um resumo, um só resumo, que todos esses seres, sejam eles das religiões abraâmicas, sejam eles das religiões do leste, sejam eles das matrizes africanas e também dos xamãs, estão todos correlatados, são todos seres
demoníacos e seres da sombra negra e do buraco negro, ok? Então, como é que um Deus vai fazer isso? A primeira maldição que vamos discutir é a instabilidade emocional. O Senhor te ferirá com loucura, cegueira e espanto de coração. Agora, que raios dos infernos que a gente fez de tão mal para merecer tudo isto? E para você, o que você quer para você mesmo. Para cada um de nós, o que a gente mesmo procura e pensa e aceita para si. Quer dizer, nós não temos que deixar isso procrastinar e deixar isso ser como um tipo assim de destino predestinado que não podemos mudar. Não, a gente tem que lutar contra isso, mesmo que a batalha foi incessante, a gente não ganhar, tudo bem. Que o negócio é não ligar, afinal de contas ninguém pediu para nascer, eu não pedi para nascer, eu não lembro-me de pedir para nascer e eu tenho lá a culpa do que meu bisavô, tataravô fez com magia ou fez mal para outras pessoas. Que raio dos infernos eu tenho a ver? Ele fez, ele paga. Eles fizeram, eles pagam, eu nada tenho a ver com isso. Apesar que eu desejo para ele, já fiz várias como terapias, não foi ninguém que me ajudou, eu mesma me ajudei, sem precisar de gastar um tostão para me libertar dessa porcaria de caos, quer dizer maldição, porque a minha irmã faleceu agora há pouco, dia abril, e ela veio a mim e ela escreveu naqueles rádios ali, aqueles rádios que são digitais, ela escreveu ali: a maldição da família. Essa família está amaldiçoada. Isso eu já sabia, ela não precisava nem dizer, porque eu já sentia, né? Por causa das coisas que aconteciam com a família. E a minha mãe, antes de falecer, me contou que o pai dela, que foi um judeu marrano, que vivia no interior da Paraíba, que depois foi para o interior de Pernambuco, ele a amaldiçoou porque ela não casou com o cara que ele queria. Ela casou com alguém fora da tradição da família dele. E esse cara, quem foi? Foi um canalha, que foi o meu pai, que não prestou realmente, e o meu avô tinha toda a razão sobre ele, a não deixar minha mãe casasse com ele. Então ele falou: você vai casar com quem eu escolho para o seu próprio bem. Ela falou: não, eu gosto dele, eu amo ele e tal. E ela falou que antes do casamento ela viu algumas negras baianas com colares e com aqueles negócios, aquelas saias rodadas, aqueles panos na cabeça, rodando e dançando no quintal da casa dela. Só ela que viu, ninguém mais viu. E depois disso ela ficou transtornada, ela só queria meu pai. E o meu pai, a família dele, vivia de candomblé. Okay? E por sinal, eu tenho mais ou menos uns 13% de ancestralidade africana, que vem da parte do meu pai. A parte do meu pai é portuguesa, africana e indígena, povos tribais. E meu pai adorava um negócio de candomblé e quimbanda. Ele adorava. Ele vivia metido na feitiçaria. E eu acho que o pai dele também vivia nesse tipo de bagunça, de vida louca. Para mim isso é uma porcaria, eu nunca gostei. Meu avô também detestava, a minha avó, parte de mãe, também detestava. E a minha mãe também detestava esses negócios. Então o que aconteceu? A vida dela, depois que ela casou com meu pai, foi de água abaixo. Era briga, ele batia nela, tirava sangue dela e não queria trabalhar, não queria dar nada em casa, não queria cuidar dos filhos, só vivia com mulheres lá na zona depois do emprego. Ele gastava o dinheiro todo com mulheres, só fazia filho e minha mãe sofrendo. Minha mãe foi pedir, então, vamos voltar para trás. Antes de meu avô fazer uma festa para minha mãe, falou: ok, você quer aquele homem, né? Você quer, ok, eu vou fazer uma festa para seu casamento, para provar que você foi casado e tal.
Mas daqui por diante eu te desonro, você não é mais minha filha. E eu amaldiçoo os seus filhos e amaldiçoo o seu casamento. Ele falou assim. E isso, imagina uma filha, né? Deve ter sido um choque para ela. Um choque horrível para uma filha ouvir isso do pai dela. Então o que aconteceu? A vida da minha mãe foi uma porcaria. Ela saiu do interior para ir para o Recife com o tirano do meu pai, o vilão, que a maltratava, a traía, a desrespeitava e tudo mais. Só fazia filho nela. E felizmente, ainda bem, a sorte dela foi que ela teve filhas boas, que a salvou das garras do meu pai. Foi a minha irmã mais velha que tirou ela daquele sofrimento. E ajudou um pouco ela alugar uma casa e as minhas irmãs, que eram mais velhas, trabalhar para sustentar minha mãe, para ajudá-la, entende? E os machos, ela teve 3, nem podia mesmo contar com eles, alguns já casaram, o outro não casou, mas mesmo assim não queria ajudar em casa, só as meninas, só as filhas, só as mulheres que prestavam. Então, por aí eu queria dizer que essa família, minha família foi amaldiçoada, foi, ok? Mas assim mesmo vivemos. Para que ficar tão paranoico? Eu sou amaldiçoada, eu vou viver para sempre em sofrimento, na sofrência, na carência, né? Para que eu vou pensar, vou mentalizar isso? Mas quanto mais você mentaliza, pior ainda. Ter uma doencinha, porque eu sou amaldiçoada, já estou procrastinando, ok? Quando você diz que você tem aquela doença, que você é doente, então você está procrastinando. E o negócio é fazer o quê? Se libertar. Existe pastores que ajudam as pessoas a se libertar. Não sei se tem um FII é o dinheiro, né? O tutu, a grana. Não sei se eles cobram, isso eu não sei. Para mim, eu não precisei de religiões alguma, nem de candomblé, nem de quimbanda, nem de feitiço. Eu não vou curar uma merda com outra merda. Eu apenas mando todos os demônios e todos que estão envolvidos nisso na minha vida tomar naquele lugar. Eu digo mesmo na cara deles, eu não tenho medo não. Entende? Eu digo mesmo na cara. Eu digo, ô filho da puta, que porra eu tenho a ver com tudo isso? Isso é um problema do meu pai, da família dele, do meu avô. Que droga, que porra eu tenho com isto? Eu quero que você tenha poder sobre mim. Você pode vir me falando já. Eu não tô nem aí, entendeu? Sou assim. Você quer ser o demônio? Eu posso ser 100.000 vezes pior do que você. Porque sabe por quê? O espírito que vence. É a força que vence. É o poder mental, é o poder do ser. E isto eu tenho. E isso como eu me curo. Eu não me curo com drogas, eu não me curo com remédio. Eu não tomo um remédio, eu nem sei o nome de remédio algum. O velho árabe sabe de todos os rótulos dos remédios de cor, de coração, porque ele é viciado em remédios. Ele é muito, né, velho árabe, o senhor é muito, como se diz? Hipocondríaco. Eu não gosto de remédio, eu me curo sozinha e eu curo tudo sozinha. Eu não tô nem aí com a minha vida. Se sofrer, ok. Se não sofrer, melhor. Se sofrer também, não tô nem aí. Eu vou cantar, eu vou sorrir e eu vou fazer o quê? Eu vou, se um demônio vem contra mim em corpo humano ou não um corpo humano, eu vou enfrentá-lo. Não tô nem aí. Venha pra você ver. Venha. Tô nem aí. Eu te enfrento mesmo, filho da puta. Então é isso. Doenças de família, né? O Senhor fará com que a pestilência se apegue a ti, até que consuma da terra a que vais para possuir. O Senhor te ferirá com violência. Que tipo de Deus é este? Eu pergunto. E essa maldição libera doença de todos os tipos, consuma um desperdício de doença pulmonar, efizema, e que tal também, eu diria para ele, que tal também, e essa hemorroida no seu
na sua goiaba também. Que tal a hemorroida da sua goiaba que você carrega aí de 5 quilos também? Não é uma maldição, não? Eu não tô nem aí, man. Isso tudo são coisas demoníacas pra mim. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o que eu sou. Entende? Com o que eu sou de origem, de essência. Então vamos lá para esse cara aqui. Esse aqui é outro que gosta muito de falar baboseiras. Tudo no candomblé, porque tem que ser do candomblé, porque tem que umbar, porque tem que ter orixá e blá 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 blá. E eu digo uma coisa, quem está metido nisso tudo se ferra. O problema não é nem maldição em vossas vidas, e sim o que você se relaciona e com que você se envolve, entende? Claro, é lógico que se você misturasse com uma pessoa que tem uma adição que é azarado, você também vai ser azarado na vida, entende? Você também vai ser azarado. Você tem sexo com uma pessoa que é azarada, você também vai ser azarado, você vai. Por isso que eu tenho um vídeo aí chamado A Contaminação, cuidado com os demônios contagiosos, que existem também através do sexo. Quando você tem um sexo com principalmente homossexual e heterossexual também, ok? Tudo. Então eu vou explicar como é essa. Vamos. Hoje o tema é um tema difícil, um tema complicado, um tema que eu também não domino muito, mas devido a muitas questões que envolvem isso, muitas pessoas com esse problema e solicitações, eu vou tentar esclarecer o problema pouco. Porque elas querem esse problema, elas querem. O problema existe quando você materializa na mente, quando você dá tudo pro inferno, manda até ele vai pro inferno, vai pro buraco negro, ele se dissipa, porque ele não é existente, ele é apenas um maia, uma ilusão. E a partir do momento que você o ignora, ele irá, mesmo que momentariamente, dissipar. Não existir, entende? Então tudo está na mente, tudo é uma matéria de pensar, porque nós estamos aqui para sempre e o fator de morrermos e ir para um umbral não tem problema algum. E daí? Vai lá e pinta o 7. Vai, vira o 7, eu quero ver quem vai ter poder. Vamos ver quem tem poder com quem tem poder. Uma questão muito séria que está recorrendo muito. Esse ano foi recorde, desde outubro do ano passado para cá, recorde de pessoas com esse problema nos atendimentos, que é a chamada maldição de IBG. Esse é o termo utilizado pelo candomblé numa maldição gerada pelo magismo, que entra na linha de ancestralidade e na linha... Ele está errado, o senhor está errado. Não vem apenas através de mágicas, de feitiçaria, porque nossos ancestrais mexeram com feitiçaria. Não. Isto vem, sim, pelo DNA de alguns alienígenas, por sinal, e outras pessoas também do Antigo Egito. Nisso ele está certo, de alguns DNA do Antigo Egito, onde eles carregam certa maldição já das galáxias, entende? Eles tiveram umas desavenças por lá e eles carregam essa karma. Isso é tudo sobre karma. Então, o que aconteceu? Eles vieram aqui, mexeram com os homonídeos e criaram os Homo sapiens 2, número 2, e com o nosso DNA, porque eles também quiseram pôr a karma deles em nós, entende? Eles quiseram projetar suas karmas nas espécies que eles iam criar, e isso aconteceu. Então a maioria de nós aqui carrega essa maldição, independente de qualquer coisa, de nossos ancestrais diretamente, todos carregam essa maldição aqui, que é chamado pecado original, pecado capital. Mas não temos que inculcar isto, porque não é nossa falta, é só obter um tipo de
breaking, que é se quebrar a libertação de DNA, eu estou fazendo. A libertação de DNA eu já fiz, libertação de karma eu já fiz, e a libertação de ancestrais. Eu já estou fazendo tudo isto, eu estou como se diz, me desprendendo, tirando o meu DNA de tudo isto, a de nível a nível molecular. Isso é possível. Não é fácil, mas é possível. Esse cara aqui disse que não é fácil, mas eu diria sim, é fácil quando você acredita. Eu já fiz e eu melhorei muito, 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 muito. E a tendência é melhorar ainda mais, ok? Agora, quem fica procrastinando, triste, amargurado, essas pessoas vão ser sempre perseguidas por esses quiumbás, porque elas acreditam que realmente elas estão amaldiçoadas e achava que é saber que ninguém tem culpa disso, a não ser que você tenha feito algo diretamente, você esteja ciente do que realmente fez um feitiço para uma pessoa. Agora eu pergunto, como é que ok, alguém me faz um mal, ok? Tira minha terra ou mata alguns da minha família. Aí eu não vou lá e mato aquela pessoa diretamente, né? Mas eu faço feitiço para eles, eu invoco vários demônios para ir e atrasar a vida daquela pessoa. Eu não sei antigamente, mas hoje em dia quem faz isso também vai tomar na jaca. A pessoa que tirou os teus terrenos, que te fez o mal, e você que também fez o mal a ele de nível molecular. Você também vai ter que pagar. Então como é que esse cara aqui fala que só as pessoas que são atingidas e afetadas, as pessoas que foram amaldiçoadas com feitiços? Isso eu não acredito. Descendência genética dos filhos. Então, quando uma pessoa é portadora desse tipo de maldição, todos os filhos, netos, bisnetos dessa família e com todas as pessoas que elas se envolvem acabam se contaminando com um conjunto de quiumbas e eguns que atrasa a vida dessas pessoas, destrói a vida emocional, financeira, conjugal, tudo. Então eu vou explicar como essa estrutura funciona. Tá? De uma forma genérica, a maldição de Ibiji é denominada como a AIDS espiritual no círculo fechado do candomblé. Tá? Então, a limpeza é complicada. Então a gente vai começar explicando a origem de como isso acontece. Tá? Já está meio quente aqui. Deixa eu tirar aqui. Inclusive eu estou usando até a camiseta hoje que foi feita por uns amigos meus. Olha só, a palhaçada. Isso aqui é para ir para academia. Né? ET malhando. Então vamos lá. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Isso aqui é uma coisa que vocês vão ter que assistir várias vezes para entender melhor. Vamos nos colocar na questão do problema. Vamos supor que nosso bisavô, 3 gerações atrás, ou tataravô, sei lá, cometeu uma maldade, cometeu alguma coisa contra alguém. Tá? Ele literalmente fez mal para alguém fisicamente. Mandou bater, mandou matar, roubou terra de alguém, se apoderou do que não era dele, não importa. Ele provocou o mal a alguém. Ponto. Esse alguém que foi afetado, ele revidou, mas não fisicamente, revidou no feitiço, na magia. Como ele é vítima de uma situação, pela lei de Xangô, ele está na lei. Ele está devolvendo a merda que foi gerada para ele, porém numa outra frequência de magia, tá? Então a pessoa gerou um dolo físico, não por magia, físico, fez alguma merda,
contra alguém, mandou bater, matar, roubou, etc. N situações, tá? E a pessoa que foi prejudicada, ela revida no feitiço, tá? Isso está claro? Pois bem. Esse feitiço entra no campo astral, psíquico-emocional dessa pessoa, no retorno, na lei do retorno. Só que provavelmente é uma pessoa que não entende espiritualidade, não aceita, não acredita, então aquele feitiço fica orbitando o seu campo áurico astral, tá? Então ele fica no seu campo áurico astral até entrar, certo? Só que normalmente esse tipo de feitiço leva sangue. Uma galinha, uma pomba, um cabrito ou outra coisa qualquer, sangue. Então o que acaba acontecendo? Como aquela pessoa provavelmente já fez mal para outras pessoas, já causou alguma situação, ele está na lei da dívida. Então aquilo entra em seu campo espectral. E ele não limpa. Ele morre com aquilo. Tá? A partir do momento que ele morre com esse feitiço puxa ele para um umbral. Aí ele fica prisioneiro dos quiumbas. E esses quiumbas injetam na linha do cordão de prata dele, na linha de descendência familiar, filhos, netos, bisnetos, código genético consanguíneo, toda a informação da magia. Por quê? Porque essas pessoas vão ser alimento, vão ser o ponto de nutrição dessas falanges de... Ok, agora isso foi o velho aí, um exemplo, o velho que fez mal, né, como era o tempo dos colonéis, que por sinal vários indígenas não, asiáticos tribais e os negros amaldiçoaram várias pessoas que não eram negras. Eles amaldiçoaram porque eu sei disso, ninguém precisa me falar porque eu sei e eu sinto muitas coisas. Okay? Eu sou uma pessoa muito astuta, muito observadora. E eu sei que os negros amaldiçoaram várias pessoas aí, os colonéis e tal. E é problema deles. Mas, que raio dos infernos tem os seus descendentes a ver com tudo isto, né? Se eu amaldiçoo a pessoa diretamente, a pessoa que me faz o mal, e não as outras. E quem amaldiçoa as pessoas geralmente também são amaldiçoadas, porque o universo é como um espelho. É como você olhar no espelho e ver a tua reflexão refletida de volta a ti. Ok? E esse cara que fala da pessoa, um exemplo, na pessoa que morre, vai para um umbral. Ok, se a pessoa é ruim, fez algum mal, então é até... se a pessoa é ruim e fez um mal a alguém, então tudo bem, ela tem talvez que responder por seus atos, né? Matou, tirou terras, fez injustiça para com outras pessoas, aplicou golpes, foi egoísta demais, só pensava em si e tal. Mas, digamos, se seus descendentes têm que carregar essa maldição, por que eles teriam que ir para um umbral também, só porque ele carrega o código? Esse código da maldição. Esse código da maldição, eu mandava eles colocar naquele lugar na hora H. Eu não tenho medo, não. O que eles querem fazer? Vai me matar novamente lá no umbral? Mata! Eu não tô nem aí. Mata novamente, destrói. Eu ia gritar para ele, destrói, mata novamente, mata. Não tem problema alguma. Quero ver quem vai ganhar, né? Ele só bully os trouxas, os moles, os covardes, mas não as pessoas guerreiras. De quiumbas, e bota falange nisso, tá? Então o que acaba acontecendo? Esse tataravô, sem nome qualquer, ele morre com um feitiço. Não foi limpo, não foi feito nenhuma limpeza. O filho dele também nunca limpou nada. Não é o problema do filho, o filho nada tem a ver.
Porque você não vai responder na hora, você nasce sozinho, você morre sozinho, você não responde por ninguém. Isso é uma porcaria de mentira e de artimanhas já inventadas, alright? Ninguém tem que responder pelos crimes e karma de ninguém. E nem sequer sabe disso. Então, a partir do momento que a primeira pessoa morre com feitiço e a segunda geração, se é a geração imediata, não limpou, isso vira uma maldição. Por quê? Porque esse filho ou filhos dessa primeira pessoa magiada não limparam, tá? Então, essa magia fica no campo áurico da linha de ancestralidade da família. Eu mando de volta, e eu já mandei tanta coisa de volta, que eu não sei como esses derrotados ainda estão vivos. Alguns já morreram que eu mandei de volta. Manda, se eu sentir aqui no meu campo áurico, você tá lascado. Isso eu te garanto. Eu já mandei tanto de volta. Na parte só basta eu sentir. Uma vez que eu sinto, eu digo, that's it, man. That's it. Isso aí. É isso. Eu vou mandar de volta. Eu sei como mandar, não precisa de ritual, não. É só com a força da mente. Eu só uso a minha mente. É tudo que eu tenho. Muito poderosa. Poderosíssima. Genética. E os quiumbas estão o quê? Mamando ali, constantemente. Quanto maior for a propagação dessa família, mais quiumbas vão se alimentar. Eu vou colocar veneno para eles e pimenta para arder o rabo deles. Tá? Então estou indo bem didaticamente para vocês entenderem toda a história. Pois bem, então o que acaba acontecendo? A partir talvez dos netos dessa pessoa, esses netos começam a ter o problema maior, porque eles já são filhos do filho, que tem parte da magia. Provavelmente ele estava vivo quando o pai dele recebeu o feitiço, ele estava vivo, então afeta, mas não tanto. Mas o neto afeta mais, porque já está na linha consanguínea de quiumba. Então, a partir dos netos, a coisa começa a se enrolar, a se envolver cada vez mais. E é um emaranhado, que nem uma colmeia de abelhas ou vespas, em cima das pessoas que são marcadas por esse tipo de feitiço. Por isso se chama maldição de Beji, porque ela entra na linha descendente pelos filhos. E a coisa vai indo. A cada geração que passa, que não limpa isso, multiplica isso. Outra coisa que eu queria falar é que cada pessoa tem seu tipo de interpretar tudo isso em relação essa maldição familiar. Para os chineses, eles acreditam que não é porque alguém fez mal no passado, os ancestrais fizeram mal no passado, ou por causa de aliens que a qual nós herdamos seus DNA. O que eles acreditam que sejam alguns ancestrais, a nossa má sorte aqui na Terra pode ser doenças, relacionamentos ruins, problema com dinheiro, problema com qualquer coisa, problema mental, tem tudo a ver com os ancestrais que já se foram e não estão felizes e querem algo dos vivos, de seus descendentes aqui. E o que eles querem? Para os chineses, pelo menos, o que eles acham que eles querem é alguma contribuição. Contribuição pode ser de dinheiro, dinheiro, comida, ou mesmo um ritual para eles descansarem em paz. Entende? Eles não acreditam que sejam os seus ancestrais que fizeram algum erro, a qual os descendentes estão a pagar hoje em dia. Eles não acham isso. Então, você vê que varia de cultura para cultura a interpretar esse problema de curse ou maldição familiar, entre aspas, a qual eu não estou nem dando nenhuma bosta para isso. Eu tô
Eu tô excretando para tudo isso e vomitando, eu não tô nem aí. Exponencialmente o problema do gradiente de quiumbas envolvidos nesse feitiço, tá? Então aí vem a grande merda do problema. Limpar essa porra é muito difícil. Por quê? As terapias... É difícil, não para mim, eu não tô nem aí. Eu estou sozinha em casa, 3 horas da madrugada, no escuro, não tô nem aí. não tem força. A apometria é limitada até certo ponto, porque esse tipo de feitiço, como é com quiumba, exige a paga. E normalmente a paga é com sangue. Por isso que é algo que somente o candomblé consegue entrar, desde que o ilê de candomblé possua choroquê, colondrina, maioral e outros exus, pombagiras herméticas dentro do contexto do candomblé. Se o ilê não tiver essa estrutura, não tem como mexer. Tá? Então a coisa, a bucha, muito pior do que a gente imagina. Tá? Então, o que acaba acontecendo? Retomando. A pessoa, vamos dizer que é um tataravô qualquer, pegou uma merda, passou parcialmente para o filho e passou na integralidade para os netos. Com todas as pessoas que esses netos se relacionarem amorosamente e sexualmente, contaminam aquelas outras pessoas. E essas outras pessoas... Eu não contaminei meu esposo. Muito pelo contrário, eu dei a ele bastante lac é sorte. O cara era apenas um garçom quando me conheceu. E hoje em dia é um engenheiro. Quando ele me conhecia, ele era um garçom. Mas depois ele se tornou o quê? Ele foi para Saudi e ganhava $8.000 lá como mecânico. E depois voltou para o país dele, me chamou para conhecer e o resto é essa história. E casamos no Brasil e aqui. E ele ganhava muito bem, entende? Depois que me conheceu. Ele era um Zé Ninguém que fazia bicos até ele me conhecer. A minha família também era mais sortuda comigo ao redor. Contaminam todas as pessoas com quem se envolverem. Tá? Eu não acredito. Então o que acaba acontecendo? Quando você vai limpar essa tralha toda, tu tem que ver quantas gerações para trás foram contaminadas e quantas outras pessoas no intervalo desse processo foram contaminadas. Quando você vai fazer um levantamento astral, atométrico, ou mesmo no próprio candomblé nos búzios, aí vem a merda. Tu tem às vezes 30, 40, 60 pessoas contaminadas. E aí vem a paulada. Para limpar isso, eu tenho que ter um número de animais para abate, para fazer a paga, muito grande. Não estou falando meia dúzia, não. Estou falando em 100, cento e tantos animais. Tá? A porrada é foda. Por quê? Porque tu tem que lidar com o quiumba. Quiumba, gente, não aceita franguinho. Quiumba não aceita vela. Entende? Por isso que é uma puta, uma caralhada, não tem outra palavra. Então é aí onde o pessoal da apometria se fode. Dá pra ele carne de crocodilo, cheio de veneno de chumbinho, cheio de merda dentro do crocodilo. Dá pra ele isto. Eu não vou dizer aqui sangue de menstruação, porque senão os malditos vai sugar as mulheres também. Também dava pra ele sangue de menstruação podre. Mas se fode feio, porque eles entram e tentam comprar uma briga que não tem como. O Ratul na Umbanda, não sei, quem tem medo. Consegue. A única pessoa que consegue mexer ali é... Porque a pessoa tem medo dessas porra, eu não tenho medo mesmo, sabe? Até certo ponto. Tudo vai depender do nível que a Quimbanda mexe em termos de estrutura e assentamentos. Por isso que é coisa só do candomblé. E como volto a repetir, não é qualquer ilê de candomblé que tem estrutura para mexer nessa merda. Sem crocodilo, dá para ir crocodilo. Só pra você ter uma ideia, carne de crocodilo e carne de... Você só pode bater uma vaca de jararaca. por causa do excesso de egé.
Uma vaca tem Ele diz, ei, vai jararaca ou vai crocodilo, toma aí. quase 35 litros de sangue. Tu não pode andar cortando vaca assim. Tem toda uma regra, tem toda uma estrutura. E uma vaca não é suficiente para mexer numa maldição. Ah, vaca que nada, é crocodilo. Cavalo Vixe. dado não se olha os dentes. Conforme o gradiente da merda toda, tá? Então eu estou colocando isso para vocês entenderem, porque tem muito terapeuta aí achando que pode pôr a mão. E esses que estão achando são os que estão se fodendo de verde e amarelo e vão pagar com a vida provavelmente, tá? Buceta. Em primeiro lugar, não tem nem que cucar nessas coisas. Tem nem... Às vezes é bom ser cético, porque a pessoa vive e morre sem ligar. É um tipo de... Sabe, é como se vivesse num sonho ou num pesadelo. Não liga de qualquer maneira. Exatamente. Não sei se lá vi. Que às vezes é uma vaca por ano, conforme a estrutura de lei. Então mexer com isso não é para poucos. É realmente para muito Brasileiros paparicados. pouco. Porque tem que ter toda uma sustentação e tem que ter autorização, tá? E outro detalhe, o processo de limpeza desse sistema de BG, mesmo fazendo a paga, vai por 9 meses, porque como está ligado à gestação de criança que nasce com a maldição, ele dura o período de gestação, as negociações das limpezas, mesmo com a paga. Então, mesmo quando a pessoa fez, tá, todo o trabalho de limpeza, o preceito, etc, etc, o preceito normalmente é de 9 dias, no mínimo, tá, ou múltiplo de 9, conforme o abacaxi, vem o problema, que durante 9 meses a pessoa fica ressonante e tem que tomar cuidado, porque na vida dela vão aparecer situações e pessoas que vão tentar reativar toda a linha de ancestralidade de quiumbas e eguns com essa maldição, tá? O pessoal chama de maldição familiar, exato. Aqui no Ilê do Efraim, Luiz, eles chamam de Ibeji, porque pega a parte da gestação, tá? E aí vem o grande problema. Essa maldição, ela desdobra sempre em fator 9. 9 dias, 9 semanas, 9 meses. Se eu soubesse até agora, eu acho que eu abortava tudo. Pra que fazer filho só pra ter o quê? Carregar essa porcaria. Mas isso não tem que ter problema não, a pessoa não tem que cucar não, tudo bem. Só dá o dedo no meio da cara dele, meu Deus. Os casos até 9 anos, tá? Então ela é muito complicado, tá? Então o que acaba acontecendo? De outubro, setembro do ano passado, ou até antes, apareceram muitas pessoas com esse problema, para a Eliana Roca, pro Marcelo Abrão, pro Weissman, e até para mim, só que eu encaminho porque eu não atendo mais, tá? E assim foi uma leva de muitas pessoas, e a gente começou a ficar curioso, porque assim, não eram nenhuma nem duas, foram muitas, tá? Então, o que a gente conseguiu perceber? Que a gente consegue limpar por fora. A gente, na apometria, na cura quântica, no orixarri, a gente vai limpando perifericamente alguma coisa que aceita negociar, que aceita uma conversa, aceita ser encaminhado. Mas quando bate naquelas falanges de eguns pesadas, ou falanges e quiumbas, que é muito pior, a coisa fica pesada. Então, o terapeuta, se não for sentado, não tiver uma bela de uma proteção, a porrada vai para ele, porque quiumba não quer saber. Tá? Então, aí normal. Só quebrar contrato, não sei se eu tô melodramático assim, não. Tão melodramático. É só quebrar contratos e obter e clamar e gritar para a tua liberdade, se libertar dessas miasmas, desses lixos que o buraco negro criou, porque tem que ter tanta drama, tanto melodrama, é apenas não ligar. No inglês eles dizem doesn't matter. Doesn't matter quer dizer não importa, mas também tem um
um significado imposto nele, que quer dizer Dasein mata, quer dizer não tem matéria. Se não tem matéria, não importa porque não existe. Os terapeutas que tudo tentam maia. pôr nessa merda acabam tomando uma porrada, mas é uma porrada feia, tá? Então, o que a gente chegou à conclusão com Marcelo, com Eliana e com outras pessoas, até com o próprio Luiz Gardelli, que as terapias paralelas conseguem limpar perifericamente muita coisa e até, inclusive, baixar o custo de um trabalho desse. Mas o grosso, o miolo, que é a paga, que é mexer com o seu maioral, mexer com o choroquê, com colondrina, linha de caveira e por aí vai, aí é candomblé. Por quê? Porque tem que ter as firmezas, os assentamentos e as outorgas para poder mexer nessa merda. Imagina, a pessoa já está numa merda, supostamente, né? Você está numa merda e vai se meter em outra merda, ir para um lugar altamente baixo de frequências e baixar a tua frequência lá e voltar para casa e ser seguido por mais entidades ruins, porque nesses lugares só tem atrasos, sem falar que tu vai ficar muito mais pobre, porque eles vão esvaziar, como pastores e qualquer outros religiosos, eles vão tirar teu dinheiro até o último centeio. Toda coisa que um terapeuta não tem, tá? Só um trouxa iria fazer isto. Só um trouxa iria acreditar nisso. No Brasil tá cheio de trouxas. O que acaba acontecendo? Os terapeutas, eu me curo sozinha mesmo, eu não gasto um tostão. Não tem outorga do Babalorixá. Os reikianos, menos ainda. Tá? Nem os meus alunos têm outorga do Babalorixá, nem eu sou Babalorixá. Então o que acaba acontecendo? A gente entra no terreno de areia movediça. Literalmente de areia movediça. Tu começa a afundar junto com o problema do teu cliente. Tá? Então é aí que entra o Simancol. Porra, até que ponto eu posso mexer? Até que ponto eu tenho autorização de pôr a mão nesse problema aqui? Tá? Estou colocando isso, abrindo isso para vocês entenderem como é muito delicado. José, não tem como resolver. Fodeu, não tem outra palavra. Ou você corre para o candomblé decente, que tenha realmente uma puta repercussão atrás, um respaldo, ou tá fudido, não tem o que mexer. Tá? Tem lua, tem tudo, tem um monte de coisa para mexer. E por isso eu falo, eu não sou Babalorixá, tem coisas que eu não sei e também não posso falar besteira. Eu só sei uma parte da história, até onde eu sei, porque eu tive que ajudar pessoas e o Luiz e o Frei me explicaram a estrutura, como funciona. Mas os detalhes não é comigo. Não sou Babalorixá. Tá? Então, é muito complicado isso. Para os terapeutas, para as pessoas que estão mexendo com outras pessoas, fazendo terapias, como a gente fala, a situação torna-se um tanto quanto areia movediça. Que você quer ajudar na boa vontade. Então, por isso você tem que estar muito bem ancorado e muito bem aspectado auditivamente, mediunicamente, com os teus orixás, com os teus amparadores, até onde eu posso mexer. Eu tenho autorização para pôr a mão nisso, até qual ponto eu posso trabalhar essa pessoa e depois encaminhar essa pessoa. O Ais esteve aqui anteontem. Domingo, a gente esteve preparando as coisas, a gente vai fazer nossa expedição Fortaleza Lençóis Maranhense, agora em julho, né? Então, a gente vai brincar, estamos despachando os carros de cegonha para não ter que ir dirigindo daqui para lá. E a gente tocou nessa questão, que muitas vezes ele pega cada bucha de cliente, que ele faz o que ele pode, o que é permitido para ele, e o resto ele despacha. Ou despacha para o pessoal do terreiro de Umbanda ou para o candomblé. Por quê? Porque esses terreiros, seja Umbanda ou candomblé, eles têm as estruturas, eles têm os assentamentos, os pontos de força, as tronqueiras, têm os portais para poder encaminhar e negociar essa estrutura. Que normalmente uma clínica não tem. Uma clínica reikiana, uma clínica de acupuntura, onde eu atendia antigamente no Chital, na Paulista, é clínica de acupuntura. Imagina se chega uma merda dessa. Não. É suco de uva, tá? Não é vinho não, tá, gente? Corta contratos. Corta contratos. Quebra contratos. Eu não indico, gente, candomblé, porque isso é complicado. Eu conheço pessoas legais, como todo mundo já viu as lives do Efraim e do Luiz, mas vocês têm que sentir no coração se é trabalho com eles. Entende? Por quê? Vamos ali ao grande problema que eu já falei várias vezes.
Se você não acredita em candomblé, não vá, que não vai funcionar. Eu não acredito não. Nem Candomblé nem Umbanda, já quando tu já está na mesa e é a última cartada na tua vida. Tá? Porque é caro, não é algo barato e existe um fator simples. Umbanda. Se você não acredita, você não aceita certas coisas do candomblé, não vai funcionar, porque tua mente já corta a força do trabalho. Então o candomblé não é para qualquer um. O candomblé é para poucas pessoas que têm foco, determinação e aceitam coisas que muitas pessoas não aceitam. Entre elas é o corte de animais, às vezes, quando é necessário. Não é normal, mas às vezes acontece. Tá? Então uma pessoa, por exemplo, vai lá fazer um trabalho, vai fazer um ebó, e de repente o ebó dela tem que cortar um frango. Tá? Coitada da galinha, já te fodeu, porque teu ebó não vai funcionar. Entende? Então, tem coisa que não é assim. Tá? Magia do fogo é para fracos. Nós estamos falando de coisa muito mais séria, gente. O fogo, a magia do fogo, ela é complementar dentro da magia cabalística, que é a parte hermética do candomblé. O candomblé, ele mexe com magia cabalística, só que isso não é visível aos olhos do público. Mesmo, por exemplo, quando se faz um ebó bem feito no candomblé, o cliente não vê o que vai ser feito, ele não sabe o despacho que tem que negociar com Yamin, tem que negociar com Babai Gun, tem que negociar com toda a estrutura da casa oculta, que as pessoas não sabem que existe, para poder saber qual é o caminho correto para desfazer, desmanchar e encaminhar eguns e quiumbas na lei da evolução com os Exus respectivos. Então o Ilê tem que negociar com Yamin. As pessoas ficam atrasadas por causa das dogmas de vocês. O que vocês seguem, o que vocês se envolvem, qual o teu lifestyle, o que tu fazes em tua vida. Isso é onde a pessoa se atrasa e muito, se complica. Se você tem uma vida simples, você não deve nada a ninguém, então você está limpo e limpa, ou limpa de qualquer culpa, e você não tem satisfações a dar para nada ou ninguém. Xangá. Apenas faz o papel aqui, experiência o todo e vai embora, numa boa. E com as 7 aninhos, conforme a questão. Só que para isso eu tenho que ter... Não se envolver, não se Nanamburu, que é sentada, eu tenho que ter Obá sentado para poder lidar com essas frequências. Eu tenho que ter uma colondrina sentada, um choroquê, o próprio maioral e outras entidades que eu não lembro o nome, são herméticas, secretas do candomblé. Choroquê é xamã. Então, a bruxa é muito, muito mais do que a gente imagina. É que, querido, a maior parte dos nomes desses Exu, o Luiz já me falou, eu esqueço, porque é uns nomes estranhos que a gente fala uma vez na vida, no caso eu, né? Então eu acabo esquecendo. Ele já me mostrou toda a estrutura ali. É do caralho, é foda. Não é maravilhoso, no sentido que é fantástico, só que são nomes que eu não gravo, né? Então, estou colocando isso para vocês perceberem a seriedade. Aí você fala, como descobrir se eu tenho ou não? Bom, vou dar dicas assim para vocês entenderem. Quando na tua vida tudo está indo bem, daqui tu chegou aqui, desmonta. Tu está com as coisas fluindo, daqui a pouco desmonta. Sabe um caçar de areia? E vai tudo desmanchando. É uma possibilidade, tá, que exista efetivamente uma maldição familiar. É uma possibilidade. Só que isso vai ser visto realmente na linha dos búzios, com o teu próprio orixá abrindo o que está acontecendo. Ou o Babai Gun daquele pai de santo que vai abrir o que está acontecendo. Então, nos búzios, quando é feita a leitura, existe a possibilidade de ser o Babai Gun da casa do Ilê, dando recado, o próprio orixá da pessoa respondendo, ou o Exu, daquele babalorixá, o bará dele abrindo. Tudo depende da situação. Tá? Inclusive, tem vezes que os búzios não respondem, porque não é o momento de mexer. Tá? Então, do pessoal que é do candomblé e que frequenta, quando assenta o seu bará, ou seja, a gente fala vulgarmente, assenta o Exu, a pombagira, gradualmente os trabalhos, as oferendas, os trabalhos, os orôs e outros rituais já vão mexendo eventualmente ou diretamente nessa questão familiar.
até enfraquecer esse feitiço, essa maldição, e poder mexer de uma forma direta e objetiva. Cada qual fala por si, ninguém fala por ninguém. Isso tudo é babaquice. Cada qual tem que responder por seus próprios atos. Tá? Então, o que acaba acontecendo? Muitas vezes, o Babalorixá não fala, você tem uma maldição familiar ou uma maldição de Beji. Ele diz que você tem um problema. E começa a trabalhar durante 2, 3, 4, 5 anos. Perifericamente. Os trabalhos que você tem que fazer. Os trabalhos que você tem que fazer. A pombagira, os rebós, rebó de ancestralidade, rebó disso, daquilo, e por aí vai. Até que a estrutura dessa maldição familiar ela vai começando a ruir, vai começando a decantar, não se perder, decantar, ela perde força. Aí é que começa então um trabalho específico para a maldição familiar ou a maldição de Ibeji. Tá? Então, o que acaba acontecendo? Vamos ali que é a parte mais complicada disso que as pessoas... Quando uma pessoa, uma família está vinculada a uma maldição de família ou Ibeji, entra uma questão muito séria. Eventuais contratos e vidas passadas nas escolas de alta magia, seja do Egito, da Babilônia, processo de Inquisição Católica, Santo Ofício e N situações. Então o que acaba acontecendo? Você já tem um gradiente de magia, X. A maldição potencializou. A maldição cria um limbo temporal e vai buscar todos os legumes e quiumbas quando você estava envolvido na alta magia ou nas escolas de poder. Qual foi o grande império da alta magia, basicamente? O Egito. Então você acaba remontando toda uma história, 4 gerações que te leva para 10, 15, 30 gerações do passado. E a merda é geral. Daí a complicação. Que às vezes você tem que comer pela beirada. O cara ainda fala de outras vidas. Quá. Não existe tal coisa. My goodness. Outras vidas. Ai. Que bobeira, man. Como é que eu vou responder por coisa que eu não lembro ter passado? Como é que eu vou responder por algo que eu não fiz? Isso é muita burrice para uma pessoa inteligente como eu conceber ou aceitar. Uns anos até poder chegar no problema na essência. Então falando que a coisa complicada, porque são trabalhos caros. Muito caros. Há trabalhos desse nível de Ibeji, claro, porque eles tiram proveito dos trouxas e as trouxas para enricarem. Por isso que até Pai de Santo e gurus na Índia e Pai de Santo no Brasil drive, como é que se diz, dirige uma Mercedes ou limousine sem brincadeira alguma, e os trouxas lá mais pobretão, bem pouco para tua cara, trouxas, só enganam mesmo os trouxas. A pessoa como eu ninguém engana, um pouco cética, agnóstica, mas que acredita nas coisas que não vemos, mas não segue, não louva. Fique mais de 200 mil reais. Manda eles pegar uma cuinha e pedir esmola para receber esses 200 mil bucks. É isso mesmo, mais de 200 mil. Vão roubar um banco. Reais. Ninguém tem essa porra. Não tinha nem um centavo. Até que um bairro lá que é dinheiro, olha merda mesmo. Então, até esses trouxas que é dinheiro. Tem que dizer pra ele, vai catar coquinho, rapaz, vai catar coquinho, pegar uma enxada e cavar o chão, vai carpinar, vai catar latinha, aí talvez em 100 anos tu vai ser rico. Tá beirada. Até começar a desmoronar a estrutura e aí começar a trabalhar essa questão. Entende? Então, tô colocando para vocês entenderem que é coisa complicadíssima. Por isso que na apometria, na Umbanda, a gente não consegue mexer. Você dá uma amenizada da pessoa, mas não resolve. E daí, é tudo na cabeça, dura. Tudo na cabeça, tudo que tu
Imagina. A minha irmã mesmo veio, agora há pouco para mim, ela faleceu, claro. E desde então, desde abril, ela veio 3 vezes a mim. Primeira vez ela mostrou que a família tinha uma maldição, através de uma escrita em um rádio digital que tem aqui na minha casa. E a segunda vez ela estava na praia sozinha, só o esqueleto, e muito cansada, tive que carregá-la nas minhas mãos. Eu carreguei ela numa escada e ela estava nesse lugar. Não era um umbral, era um lugar assim como um lugar feio na Ásia. E a terceira vez ela estava fora da janela do quarto da minha filha. Eu vi a minha mãe fora da janela do meu quarto. Ela eu vi fora da janela da minha filha mais nova, e ela estava muito brava com algumas pessoas, com alguns familiares. Muito brava mesmo, ela reclamava e dizia coisas, muito zangada mesmo, assim como ela era aqui também, na vida aqui. E ela também dizia coisas sobre esse cara que eu casei, dizia coisas sobre ele que não eram boas, e eu tipo, ok, não esquenta muito não, vai dar tudo certo. E ela, sabe de uma coisa, eu não gosto dessa vida aqui nessa terra, sabe? Eu prefiro do outro lado mesmo, é até muito melhor do que essa porcaria de vida aqui nessa terra. Aí eu falei pra ela, é verdade, mas eu vou ter que sair agora. Aí eu fechei a janela. Você tem uma... Vamos falar por mais bonitinho. Um trem, como diz o mineiro, um trem de Então tá tudo na cabeça das pessoas. Não existe tudo isso, negócio de inculcar muito, sobreviver, sobre a existência. Apenas se destrói, se destrói. Tudo bem, vai dar tudo bem. Não tem jeito, tá? Não tem jeito. Na tua linha de ancestralidade, mais a magia. Então, é muita coisa. Então, a coisa vai extrapola. Às vezes, para você conseguir mexer numa merda dessa, você tem que ir para fazer ponto terreno de candomblé por causa que tem que sangrar. Infelizmente, fazer o abate de uma vaca, um casal, às vezes um búfalo. E tudo isso leva um volume de energia de sangue muito grande, que não é permitido. Então, aí vem a complicação. Como o sacerdote tem que saber lidar com essas questões e contornar tudo para poder sustentar a energia. Então, eu estou abrindo para vocês entenderem o tamanho da merda. Então, você pode estar a vida toda não banda, a vida toda no Kardechismo Espiritismo, você não vai conseguir. Por quê? Quiumba. São clones em rede neural do umbral. Esses seres são as fontes, cyborgs, possían, eles têm uma programação de inteligência cognitiva. Eles são IAs, moroni. Presa essa merda toda. E outro, Quiumba, come carne. Ele se nutre da carne humana, do sangue humano, do ectoplasma humano e de animais. Dá pra ir crocodilos. Entende? Então, você só vai ser liberado quando você faz a paga. E a paga é feita nessa manhã. Entende? Então, aí que entra o conhecimento de um bomba barulhado. Como negociar, como minimizar essa paga dentro dos processos espirituais, dentro da lei de Xangô, da lei de Xangô, de Oxalá, de Urumilá, Obatalá, por aí vai. Então é uma jogada que tem que ser feita para que exista a liberação dessa pessoa e, consequentemente, da família e de todas as pessoas que se envolveram com essa família que estão contaminadas. Porque você vai limpar
a pessoa que chegou até você. Você, quando abre esse trabalho do BG, você abre o espectro familiar, e todas as pessoas que estão envolvidas com ela, emocionalmente e sexualmente, o passado também. Então, a coisa que pode demorar até 9 meses, na média. Porque não é um ebó, está feito, deu 3 dias de precitar, não. O preceito pode ser 9 dias, 9 semanas, ou até mais. Então, eu estou colocando para vocês verem o tamanho porrada. Eu nunca tinha aberto isso daí, porque sei lá, não era a hora, não estava inspirado. Hoje eu acordei com essa porra na cabeça. Hoje eu vou falar. Alguém lá em cima deve ter me pedido para abrir. Então vamos lá, gente. Para vocês entenderem a situação caótica do mundo. Quantas pessoas vocês acham que tem essa problemática dessa maldição familiar? Milhares. E por que milhares de milhões? Porque nós carregamos essa maldição de seres do buraco negro que programaram nosso DNA e projetaram suas karmas a nós. Quantas pessoas não fizeram merda e não receberam feitiço de volta? E nunca limparam? Nada a ver com feitiço, Moroni. Por isso que eu digo a brasileiro sabia porcaria. Então quantas pessoas, quanto de nós que não praticamos sexo, com pessoas que estavam contaminadas que não sabiam, logo nós nos contaminamos. Quantos de vocês tiveram relação depois da vida de vocês foi pra merda, foi uma catástrofe. Pessoas com maldição familiar. Começa a perceber famílias, pessoas que vocês se envolveram, que tem problemas de família constante, que não conseguem. Tem tudo para dar certo e não consegue dar certo. Tá? Então, o que acaba acontecendo? Isso são sinais de pessoas que vocês conheceram, se envolveram, que carregam algo estranho. Vamos chamar de uma maldição por enquanto. Então, quando você começa a observar a situação do planeta, a situação social, hoje, a maior parte das pessoas no mundo é vítima dessa maldição familiar. São poucas as pessoas que se salvam. Não ajuda o fato em que eles estão abrindo portais e deixando todos esses lixos entrarem. Slenderman, Rake, this e that, oh my goodness. Então, o curioso foi que quem levantou a leve não fui nem eu. Você sabe que eu já não atendo. É muito coletivamente fora do Foi o Marcelo Abrão. Que ele prefere usar o Souza. E Eliana, no ano passado. Legal. Tanto que eles queriam marcar uma reunião comigo, um monte de gente que atende. A gente falar a respeito, tentar encontrar uma metodologia para minimizar os custos desse trabalho de limpeza, fazer a parte automática do que era possível na produtora quântica do Reiki, e o resto caminhar para o candomblé, o que fosse pertinente. Só que eu não tenho tempo, falei, cara, eu perdi mais um sábado, já não tenho final de semana para mim, perdi um final de semana para isso, não estava afim, porque realmente para mim é complicado, porque eu não tenho tempo. Mas ficou aquilo na orelha. Pela live já começa a abrir a mente de vocês. Principalmente para o pessoal que é terapeuta. Porque quem é terapeuta acaba se contaminando também. Porque a partir do momento que você mexe com uma pessoa que tem essa carga, do ponto de vista espiritual, o que acha você um... Penetra. Você está querendo mexer no que é dele. Uma pessoa imagiada nesse nível pertence a ela. Pertence ao corpo ou qualquer coisa, mas não o ser divino que somos, Moroni. Isso tu não fala, né? Ser divino. E o ser divino que somos? Nós não somos esse corpo, essa mente, nem essa alma, nem esse espírito. O que somos é muito mais. E vai além disso tudo. E acredite quem quiser, se não quiser, tudo bem também.
Quando você mexe, você está pondo a mão na cumbuca e a porrada vai vir. Conforme teu histórico passado, se você tem rabo preso, se fodeu, pegou a carga na gradual. Então tu pega, por exemplo, 20%, 15%, 30% e levam essa vida muito a sério, tem que relaxar. Blessed be the simple men. Abençoados são aqueles que são simples. Coisa vai indo. Aí, de mentalidade, você começa a potencializar essa situação toda. Entende? Então notem a complexidade de uma situação simples que ninguém nunca. Agora a maior parte que é terapeuta, vocês estão vendo onde vocês estão se fodendo? Eu canso de falar nos cursos, gente. Ser terapeuta é ser lixeiro dos outros. Vocês põem a mão no esgoto alheio. Então, conclusão. Por isso que eu insisto tanto na questão do ancoramento, ou tem um pêndulo para pendurar, posso pendurar nessa pessoa. Estou não autorizado a mexer nessa pessoa. Entende? Então, e aí vem o detalhe. Até que ponto eu posso mexer? Até que ponto eu tenho autorização de mexer nessa pessoa? Isso é muito importante. Porque senão vocês se fodem. Quantas vezes, gente, me aconteceu de chegar cliente para mim e eu deixar, não põe a mão. Não, falar, desculpa, não posso. Eu não estou autorizado a pôr a mão em você. A pessoa fica, pega o dinheiro de volta, pode ir embora. Eu não vou brigar por causa. Isso aqui é o verdadeiro, como é que se diz, lacaio dos reptilianos. Revestido de outra coisa, e os trouxas seguem. Qualquer pessoa ajudaria outras pessoas, não importa o que. Ele vive a vida por medo. Isso não é uma maneira boa de viver com medo. A pessoa tem que encarar tudo na cara e não ter medo de nada, porra. Que tipo de homem tu és? Se tu tens esse tipo de trabalho aí, então vai ajudar esses povão aí. Ajudá-los a ajudar-se a si mesmos. Com esse negócio, não, eu não quero pôr a mão, isso, aquilo, porque tenho medo, porque no meu trabalho, porque eu estou aí contra os meus mestres, blá 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 blá. Senão eu vou ter a maldição deles, vão me castigar. Tudo é balela, tudo é, sei lá, medrosos, fakes. Por causa da consulta. Tu também não sabia, nem eu sabia. Então, pega dinheiro de volta, problema, procura alguém. Eu não posso mexer. Entende? Então, é importante que vocês entendam isso. Às vezes é melhor perder o dinheiro numa consulta do que foder a vida inteira com uma merda que vai custar muito. O que eu tenho visto de pessoas aí com IBG, médio, é 25 a 30 mil reais para pôr a mão. É grana. Não é pouco. Eu não dava nem 30 rupis indiano e indonésio. Quanto mais 200 mil, caso de famílias muito grande, é uma coisa pesada. Quando pega até a segunda geração, 25, 12, 15, quando mexe na apometria, e por aí vai. Só que isso depende do rolo e do tempo, do número de gerações. Besteirinha, apometria. Uma besteirinha, radiestésia, algo assim. Ele tem até aerometria, agora que eu percebi. Nossa, ele já está lá no top. Diego. Você tem para trás essa maldição. Entende? Então é complicado. E aí vem outro detalhe. Se a pessoa que já é geneticamente o herdeiro da maldição morre, multiplica todo o trabalho a ser feito e encarece, quase triplica o valor. Por quê? Porque é mais uma geração que se perde, mais uma pessoa que vai com Umbral, mais uma pessoa que morto indo com Umbral tem que resgatar e tem que renegociar, e isso sai caro, do ponto de vista ectoplasmicamente falando. Imagina, vai lá arregaçar aquela fantasma lá, ok, paga quanto? 200 mil bucks, 200 mil power, nossa, ok, tamo aí, hell money, como os chineses acreditam, vamos
da Hellman para liberá-los. É só dizer, mata a peste, mata de uma vez, mata esse corpo, só aí. E daí, mata, não tem problema. Ainda viva, ainda, porque eles baseiam-se, eles abusam das pessoas baseado na tua consciência e no teu nível de sabedoria. Se tu és um babaca, se és um babaca, eles vão tomar proveito e eles vão usar o medo para te aprisionar. Agora, quando você vê que você não é esse corpo, não é esse corpo espiritual, não é essa alma, aí vai ser mais fácil para você sair de uma situação difícil do outro lado. E aqui também nessa terra e outro lado. Para que ter tanto medo? Agora vai ter que negociar até alma, pelo amor de honestidade. Tá? Então é foda. Então é foda. Foguete. Não sei, eu tô nem aí, lá dá um dedo do meio, tomando. Prazer. E aí vem aquela outra parte. Imaginem vocês que essa questão toda acaba mexendo. Macho melodramático, esses machos. Onde tem homem, tem melodramas, e tem mulheres machistas também, tem melodrama. Porque é isso, porque é aquilo, oh meu Deus. Você relaxa, saltita, dança, canta. Não tem nem aí, man. Ai. Tá? Em contratos do passado de alta magia cabalística envolvendo escolas de magia, que vocês fizeram parte. Então, além de você carregar a tua maldição da tua família, você acessou toda a merda de uma linda ancestralidade digna no futuro, que nesta vida você não precisaria mexer. Então, a bucha é muito maior, porque você tem que mexer com teus abacaxis pessoais, numa encarnação fora dessa família. Tu não conhece de nada, porra, tu não sabe de tua vida do outro lado. Como é que tu vai saber que tu reencarnou e realmente viveu em outro corpo? Tu não lembras, como é que tu vai saber? Tudo mentira. Nós não reencarnamos facilmente. O negócio é para encarnar. A ideia é encarnar, não reencarnar, mas encarnar. Ok? Encarnar é a ideia. E o que a fonte decidiu e o que foi criado originalmente. A reencarnação é um sequestro, é uma violação dos direitos humanos, ou direitos humanos, do direito dos seres humanos e não humanos. Não deveria existir. E cada um de nós carrega um pouco do outro, emendos fractais. Então é tudo isso balela, não é para ser levado muito a sério, porque reencarnação não existe, é mentira. Mais o abacaxi desta família com a qual você tem vínculo consanguíneo, porque é tua família. Então você vai mexer na tua família, envolve teus irmãos, teus pais, teus avós. Ele está sendo realista, porque ele está sendo muito negativo. O que já passou. A avó já se foram. Não se conta mais. Bye, eles acabaram de existir. Morreu, tchau. A gente vai voltar para o todo. Tem esse negócio de voltar mais aqui, tudo mentira. Avós, o que tiver na sequência, além de todas as pessoas que essas pessoas se envolveram emocionalmente, sexualmente na história física delas. E os teus próprios abacaxis pessoais por você ter sido um mago, um bruxo, Vocês estão vendo tamanho da encrenca? Estão vendo? Eu não estou vendo nada, estou vendo você criando muito problema aí, que eu não vejo nada de problema. Entende? Então, é melhor não mexer. Certo? Por isso que eu falo, gente, ser terapeuta é foda. Quer ver gente que pega essas merdas? Enfermeiro. Função do cara, o cara tem que atender uma pessoa, como médico, como enfermeiro. Como enfermeiro.
Conforme for, o cara pega a Conforme angústia. for, Por exemplo, o cara faça pega um a angústia. levantamento. Por exemplo, faça um levantamento. Médicos vocês Quantos conhecem médicos vocês conhecem que tem uma vida maravilhosa? que tem uma vida Contem maravilhosa? nas mãos dos dedos. Contem nas mãos dos A maior dedos. parte está cheia de problemas, A maior está parte cheia tá de cheia de pepino, porque problemas, elas mexem com pessoas com porque elas problemas. mexem com pessoas Então com elas acabam problemas. entrando na Então elas ressonância. acabam entrando na ressonância. Minha santa honestidade, paciência e, sei lá, e caridade. Como que uma pessoa chega a um ponto desse de mentir tão overtamente, assim, abertamente, de modo aberto, ao ponto de ser tão assim paranoico em falar que os médicos agora têm problemas. Eles não têm problema, a pessoa como você que tem problemas. Os médicos, coitados, eu sei que eles têm uma vida dura, tudo bem, porque eles têm que curar as pessoas, ajudar as pessoas, pelo menos até então, né? Eu não sei hoje em dia. Mas dizer que eles recebem todas as influências das pessoas, do mal, então, de mal das pessoas, então não vai existir, pensando assim, nesse prisma de consciência, não vamos mais ajudar ninguém. E esse cara aqui está trabalhando para a nova ordem. Ele quer dizer o quê? Que agora é o serviço para si, não serviço para o próximo. E é isso mesmo que eles querem, levar as pessoas a entender e a aceitar os gados aqui, a entender que estamos em uma era em que o Satanás ganhou as eleições e cada um por si, entende? E até os médicos agora estão querendo ludibriá-los e saicou os médicos a pensar e desistir de ajudar as pessoas. Isso é o cúmulo, isso é a nova ordem mundial aqui, através desses tojos aqui que dizem que estão a ajudar as pessoas, ajudar meu fute. Muitos médicos acabam morrendo da especialidade com que eles trabalham, por causa da ressonância, porque eles também pegam a carga das clientes, da clientela, e a maldição da clientela. Tá? Psicólogo também. Tá? Psicólogo também. Todas as pessoas que lidam com pessoas com doença terapêutica, seja na medicina convencional, nas terapias, em psicologia, psicanálise, acabam puxando os clientes, acabam. Alguns médicos não têm nem sentimento, idiota. Alguns médicos, principalmente aqui na Ásia, não têm nem sentimento, são frios. Eles tratam as pessoas como uma máquina, sistematicamente e mecanicamente. Sofrendo. Fala merda. Pelo efeito de ressonância. Notem tamanho do abacaxi. Tá? Então isso aqui é para quem pretende ser terapeuta pensar em desistir, sinceramente. Por isso que a mesma coisa, gente. Pô, Catarina, tô falando toda a área de saúde. O osteopato mexe com osso, mexe no movimento. Coitada da minha osteopata, a Catarina aí foi o velho. O velho esquizofrênico, quem dá com aquele velho realmente vai pegar a miasma dele. Tá contando em osteopata. Catarina, ainda bem com o nick de Catarina, Otávio. Tá fudida. O nome dela? A Ellen. A Ellen tá sempre fudida. Trabalha aqui. Então o que acontece? Porque ela pega a casa, já cansei de explicar para ela, tu tem que tomar banho, tu tem que frequentar o submundo, um lugar para dar uma limpada. Por exemplo, quando o cara chega todo torto no osteopata e no quiropraxista, ele está torto por quê? Na postura ou é quilombo em cima dele? Normalmente é quadro obsessor. O que deixa tua coisa travada? Eu tô com excesso de ácido lático. Tu vai ver, o cara tem meia dúzia de filho da puta no cima das costas, encravado ali. Então, joga essa para o filho da puta sair. O massoterapeuta e o osteopata, o quiropraxista vai lá, vai ter que mexer. Quem fica com a merda?
Osteopata. Por isso que os osteopatas também estão todos fodidos, precisam de ajuda. Entende? Então é muito complexo isso daí, tá? Porque a coisa é altamente contagiosa. Quadro obsessor é contagioso. Nunca se esqueça. Obsessor se contagia. É pior que via vírus a gripe. Por isso que o conceito da Umbanda, do Candomblé, tomar banho de erva com frequência, defumar a casa, manter a casa harmônica, não deixar filho da puta entrar em casa, tudo isso é necessário. Tu tem que ter. Tua casa é teu templo. Tua casa não é um puteiro, no sentido literal da palavra de deixar egoísta não entrar. É um templo onde você mora, você vive, você dorme. Concordo você com isso, é verdade. Tem que cuidar da casa, lavar, ser sempre limpo, não deixar qualquer pessoa entrar. Cuidar do lar é no mínimo necessário. Então, existem muitas questões aí que envolvem o problema da contaminação, não apenas com maldição de energia familiar, como a gente fala, obviamente, mas com tudo que envolve o contato, a contaminação, o contágio vibracional. Aí vem depois o contato mental, emocional. Certo? Quando você está numa baixa frequência emocional, você atrai merda para a tua vida também. Por isso que muitas vezes é bom ficar sozinho. Que o pessoal outro dia me falava disso. Eu dizia, pô, mas você fica muito sozinho. Sim, eu vou fazer o quê? Sair pra night, pra zonear e vou ficar pior ainda? Então eu preciso ficar sozinho. Melhor ficar em casa. Vendo uma Netflix, escutando uma música clássica, escrevendo livro como eu faço, ou fazendo uma live, do que estar por aí em qualquer lugar pegando merda. Então, percebam que quando você começa a entrar nesse menos a natureza e o parque, os animais, os birds, que são as aves, as plantas, tocar a terra, ver a água, tudo isso é bom, terapêutico. Muita espiritualidade, se despertar consciencial. A praia, você vai, quando está tudo deserto. Tem que mudar a tua vida. Não tem opção. Ela vai ter que mudar. Para ter o bem-estar. Senão, tua vida não vai ser legal. Tá? Então, tudo isso, gente, são pequenos aspectos que a gente aprende no Candomblé, eu aprendo lá em cima, porque como não tem tempo, as minhas aulas lá em cima, uma chácara, o cara, a chácara dele ninguém vai tomar e tem que ter toda a estrutura. Dificilmente você consegue ter uma cidade, uma aquele imóvel tem que ser teu. Porque aquele imóvel tem que ser teu. Por resto da vida. E daí tu não sai, porque ali vem todo o teu ponto de força. Então as pessoas não entendem isso. Que a coisa não é tão simples. Quando eu atendia, gente, no Chital, Pedania de Campos Paulista, cadê o metrô no Paraíso? Apareceram umas buchas dessas. Eu não atendia, mandava embora, não sei o que. Eu falava, como podia atender? Mas está no inferno. A Umbanda vai trabalhar com os eguns, vai trabalhar com a parte de egum que está na tua casa, tua família, tua vida. Mas a partir do momento que você tem uma maldição familiar, uma maldição de Beji que vai entrar no inferno, a estrutura da Umbanda não consegue ir até certo nível, até o terceiro umbral. Então as pessoas não entendem isso. Que a coisa não é tão simples. Quando eu atendia, gente, no Chital, Pedania de Campos Paulista, cadê o metrô? Sincronicidade de apaziguar, de trazer a linha de prosperidade e bênção espiritual para essa vida, e aí começar a mexer no resto da maldição que essa pessoa carrega. Olha o tamanho da encrenca que algumas pessoas trazem. E a pessoa é vítima do problema. E essa coitada está com a vida fodida. Ela tem mais de 60. Ela já tem mais de 60. Não sei que idade ela tem. Droga. E é um caso assim que foi justamente por causa disso que eu comentei a situação toda tal, porque um amigo meu olhou tal, não sei o que, eu dei uma olhada. E aí juntou com as maldições de BG. E aí comecei a perceber que eu conheço muitas pessoas que têm esse problema e eu nunca tinha me tocado. Quantas pessoas não carregam? Quantas pessoas não foram vendidas em pactos satânicos
para os Anunnakis, para os Zetas, para os Draconianos e por aí vai. Então tudo isso, esses pactos com o diabo, como o pessoal fala, são pactos com draconianos, pactos com seres que se alimentam do nosso ectoplasma, do nosso sangue. E a coisa... Gonçalo Salqueira, o que mais? Mágia? Bruxeria. Então, a coisa extrapola muito. Essa questão da maldição de Colodo tem um nome específico no Candomblé, que o Luiz até me comentou, mas eu não sei, eu não lembro. Tá? Só estou colocando que é para vocês entenderem que uma bucha é pesada. Tá? Então, percebam que tem muita coisa, gente, que não dá para a gente mexer. Por mais que a gente queira ajudar uma pessoa, a gente não tem as ferramentas e o conhecimento correto de ver até que ponto eu posso mexer ou realmente pôr a mão na lei. Então, aí vem a questão da responsabilidade, da outorga e do cuidado com o seu próprio. Os americanos ajudam muito, porque os brasileiros são burros e mesquinhos. Tu não pode mexer. Você não pode mexer com esse ser se você não tem um ponto de força com ele. Que no Candomblé é chamado de assentamento. Candomblé, matriz africana. Como se não tivesse outro meio de ajudar nesse sentido, né? Que bobeira. Ibá do seu maior. Então, se você tem o Ibá, do seu maioral, você foi outorgado a se comunicar com o seu maior. Só o Candomblé tem isso. Então, vamos ali. Bem, isso já é tudo, não vou continuar, vai ser muito longo, nem eu tenho um tempo aqui de assistir tudo isso, já tá tarde, eu vou sair para dormir. E é isto, essas coisas aqui não tem que ser levadas muito a sério, nem a vida, nem a morte, entende? É isso que eu queria, a mensagem que eu queria passar é porque vocês brasileiros e alguns outros como asiáticos, eu vou falar mesmo na cara não, na quina mesmo, que vocês levam coisas muito sérias, levam tudo muito sério, são muito materialistas e pode sim ajudar as pessoas. E o errado é não ajudar a quem pedir. E é preciso e possível sim ajudar as pessoas. Esse homem aqui está influenciado pelos quiumbás, ele mesmo, pelos draconianos. Eu posso ver aqui a aura dele. E como também o tal João de Deus. E vai ser um pouco tarde quando ele vai perceber tudo isto. Ok? Então é isto. Tem mesmo que encucar, existe meios de quebrar contratos com tudo isto e pôr na mente que ninguém leva ou deve levar a karma de ninguém mais, pode ser ancestrais ou draconianos ou reptilianos ou seres das sombras, a qual eles, como eu falei, eles são seres de sombras, eles não são bem draconianos, reptilianos, é apenas uma imagem que eles usam para aparecer para nós. E não temos que levar karma de ninguém. Nós somos seres soberanos, um com o todo e com a fonte. Isso que nos dá esperança e fortitude para encarar tudo isso, esses problemas aqui nessa terra e depois de morrer. Ok? Então, quem quiser seguir, homem, macho, que segue porque é macho, porque tem pênis, blá blá blá, vai em frente e segue. Quem quiser seguir mulher burra, também machistas, vai e segue. Quem quiser seguir o que eu estou a falar também, seja bem-vindo e veja por você mesmo. Não aceite totalmente o que eu estou a falar, nem acredite totalmente, mas veja, espere e veja o resultado. As coisas vindo para você claramente e você vai colocar um quebra-cabeça no outro e ver que realmente o que eu estou a falar muitas vezes se sintoniza com a verdade e a realidade do que nós somos e que estamos aqui para fazer e de onde iremos daqui para lá. Isso é tudo agora. Ou não, cadê o... Oh my gosh.